Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu estou aqui muito feliz porque, gente, tá corrido, tantas coisas acontecendo. Em breve eu terei novidades para vocês, novidades maravilhosas que eu creio que será bênção para todas as nossas vidas, pois é algo dos céus direto aqui para a terra, para nós, filhos e filhas amadas do Senhor. Unidade em Cristo Jesus. Hoje eu tenho um relato aqui para vocês que eu recebi esses dias, só hoje eu consegui parar para gravar. Mas antes de começar eu quero contar para vocês o que aconteceu. E há pouco tempo eu gravei um relato aqui no canal, vocês podem ir lá assistir se vocês ainda não assistiram. Eu creio que a grande maioria que é fiel aqui ao canal não perdem um, né? Gente, outro dia eu lembro que normalmente eu imprimo, aí eu gravo e jogo fora. Deixa o vídeo lá, tá tudo certo, para eu não achar depois, será que eu gravei esse vídeo, será que eu não gravei? Mas aconteceu uma vez de um dos relatos eu não ter jogado fora, sei lá por que motivo, e eu gravei de novo o vídeo. E vocês vieram falando, esse vídeo aí já foi, esse relato você já leu. Eu dei risada, eu falei, olha, o pessoal tá de olho, hein? Fiel aí, hein? Sabe direitinho qual história já foi contada aqui e qual não foi ainda. Esse de agora, que eu vou contar aqui pra vocês, ela mandou o e-mail pra mim agora há pouquinho. Eu tava vindo aqui pra gravar, me preparando, chequei meu e-mail e recebi esse complemento do último, eu creio que foi o último relato aqui do canal. Mas eu vou ter um relato novo aqui, o vídeo é pra esse relato novo, mas eu não vou deixar passar em branco, porque ela disse que lembrou de algumas coisas. Ela começa assim, Cris, olá amada, shalom, shalom. Cris, eu sou a Aline, a moça do relato que você deu o título, Relato Incrível, que saiu há mais ou menos 6 dias atrás. Ok, então não foi o último, foi o penúltimo. E ela diz assim, então, eu esqueci de mencionar alguns pontos. Então, deixa eu te contar. A atual namorada do meu ex, ela me procurou para falar a respeito do Cabo. É o nome que ela deu para ele, tá? O narcisista Cabo, porque ele andava armado. E ela me fez várias perguntas e eu falei tudo o que passei com ele. Ela, tadinha, ficou em choque. E ela falou que ele falou super mal de mim, mas eu já imaginava, pois ele havia falado muito mal da ex. Pronto, ela diz, a ex antes de mim. Mas eu preferi me escolher e escolhi a minha paz, pois o que as pessoas falam e pensam eu não tenho controle nenhum. Verdade. E Cris, essa moça foi mais uma vítima, assim como eu. Ele começou a namorar com ela tinha apenas 17 anos, uma adolescente, e ele com 28. Eles já tinham 1 ano de relacionamento com idas e vindas, e ela me falou cada mentira. Ele continuava sustentando a mentira que era PM, e eu mandei o nome e localização da empresa de onde ele trabalhava. Depois de um tempo que havíamos conversado, ela falou que chamou ele para conversar, contou todas as descobertas e falou que para eles ficarem juntos ele teria que mudar e fazer terapia. Eu acredito que estejam juntos, desse jeito, e eu falei para ela tomar cuidado, pois ele iria fazer de tudo para manipulá-la novamente. Depois de algum tempo percebi que ela havia me bloqueado no Instagram, desde então eu não sei mais nada sobre eles, melhor assim. E Cris, a arma que o Cabo andava para cima e para baixo era de choque e não verdadeira como ele fingia. Olha isso. E como eu não conheço armas, por isso que ele me amedrontava. Jamais imaginei que não era verdadeira. E ela diz, sabe como eu descobri? Um dia o pai dele precisou do carro dele e ele havia esquecido a arma embaixo do banco. O pai dele viu e me perguntou se o Cabo andava com aquela arma e eu respondi que sim. E o pai deu-lhe uma bronca e desde então ele sumiu com a arma e falou que havia guardado. Ele era muito respeitador com os pais. E Cris, quando coloquei o Everton na parede falando ou a gente casa ou eu vou embora sozinha, ele aceitou casar comigo, porém era morar juntos. E quando eu fizesse 22 anos nos casaríamos, pois eu não poderia perder a pensão que a minha mãe tinha deixado para mim. E quando fiz isso, faltavam 4 meses para eu fazer 18 anos. Fiz 18 anos em janeiro e passei mais 4 meses morando na minha tia para organizar as coisas para nós morarmos juntos. Quando falei para minha tia que íamos morar juntos, ela não gostou, mas respeitou. Falou se eu tinha certeza que era isso que eu queria, mas eu estava decidida do que eu queria. E Cris, eu sou decidida, sabe? Acho que pelo fato de ter amadurecido muito cedo, eu não sofro tanto com os términos. E eu preparo meu psicológico antes e sempre coloco tudo numa balança.
tudo na balança. E Cris, hoje eu vejo que o meu maior erro na vida foi buscar em pessoas o que só poderia encontrar em Deus. É o aprendizado, né? É isso aí, você chegou no ponto. Esse é o segredo, né? E ela diz, eu morria de amor por ele e não imaginava a minha vida sem o Everton. Você perguntou onde que eu perdi minha virgindade, né? Ela deu risada, risos, e pôs um macaquinho assim, né? Perdi um dia que a tia havia saído e eu fiquei em casa só. Como morávamos próximos, ele conseguia ver quando não tinha ninguém em casa, pois os carros não estavam na garagem. Então, quando eu estava só em casa, ele sempre ia até lá. Ah, agora eu descobri, eu sou curiosa. Eu quero saber os detalhes. E ela diz, quando me separei do Everton, combinamos que por um ano ele pagaria R$500 para mim, pois eu havia ajudado ele a construir sua casa. Então era mais do que justo ele pagar a minha parte. Pois bem, ele nunca me deu R$1. Ai, desse jeito. E eu não fui atrás por querer paz. Vale mesmo a paz, é o preço da tua paz. E Cris, foi ótimo ouvir meu testemunho e ver o quanto Deus foi bondoso comigo, me dando forças e coragem e não deixou o mal corromper o meu coração. É verdade. Eu sou vitoriosa, aquela que nasceu para vencer. E ela diz um super beijo em seu coração e de todos os ouvintes do canal. Deus abençoe cada um. Amém, linda. Muito obrigada pelo complemento. Eu cheguei a colocar nos comentários essa parte da arma, mas tem muita gente que acabou nem vendo, né? Então, ficou aqui, né? Ainda mais um pouquinho do que ela não tinha contado para nós e algumas coisas que eu fiquei ali perguntando, ela já veio trazendo a resposta. Então, se você não viu ainda esse relato, vai lá e vê. O título é Relato Incrível. É isso aí. Facinho de você achar. É na thumbnail, tá? Naquela capa do vídeo que vai estar escrito lá, Relato Incrível. Pronto, agora vamos direto ao relato de hoje. Preparados, preparadas? Eu já vi que vai ser maravilhoso, poderoso. Eu não li ainda, tá? Eu bati o olho por cima, já imprimi, tô aqui. Ela diz, boa tarde, Cris, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Não vou divulgar o meu nome, mas pode me chamar de Vida. Ah, já começou lindo, né, gente? Vida, pois estou reaprendendo a viver. Que lindo! Eu não gostaria de estar falando desse assunto tão doloroso para mim, mas o Senhor Deus usou a boca de um pastor que foi fazer uma visita na minha igreja e esse pastor não me conhece e nem sabe do que me aconteceu, ela põe entre parênteses, e disse as seguintes palavras, minha filha, te livrei da morte, e afirmou mais uma vez que me ama, e ela põe emoji chorando, e que me daria um presente, e disse também que era para eu testemunhar essas experiências, pois tudo é para a glória do seu santo nome. Amém. E ela começa dizendo, bom, tenho 50 e poucos anos e moro com familiares. Graças a Deus tive apoio de todos eles e também de alguns amigos. Foram imprescindíveis para eu me reerguer, pessoas que meu maravilhoso Senhor colocou no meu caminho. Vou resumir o máximo que puder, ok? Ok, não precisa resumir o máximo, tá tudo certo, fala o que Deus falar pra você falar, pra vocês que ainda não mandaram o relato, só não traz um livro gigante, tá? Os pontos mais importantes, vai, Espírito Santo me guia, que eu fale tudo aquilo que eu tenho que falar, né, sem extrapolar, e aí perfeito vai ficar. Aí, rimando de novo, gente. De uns tempos pra cá tá acontecendo, eu amo. Pronto, continuando, ela diz... eu nasci num lar disfuncional por ter um pai alcoólatra e ele não era violento fisicamente, porém verbalmente era cruel com toda a família. Minha mãe segurava as pontas trabalhando, sustentando a casa e dando amor dobrado, já que o meu pai só vivia bêbado em bares. Ele perdeu o emprego e a dignidade. E outra, até hoje não sabemos o porquê, ele não nos falava da família dele. Não conhecemos ninguém. Sei os nomes dos meus tios avós paternos porque foi a única coisa que nos permitiu saber. E se não bastasse isso, aproveitou da minha mãe, que não tinha leitura e mudou algumas vezes de endereço. Que interessante. Aproveitou que minha mãe não tinha leitura e mudou algumas vezes de endereço. E ela põe entre parênteses. Onde ela recebia a correspondência dos familiares que moravam em outro estado, fazendo ela perder contato com toda a família, ou seja, meus familiares são um mistério para nós. Tentei fazer contato, mas nunca consegui, evaporaram e pior, deve ter muitos primos, pois a família da minha mãe é de mais ou menos 8 irmãos, mas eles nem sabem da nossa existência. Meu Deus do céu, que é isso, gente?
Esse mistério vai se repetir novamente agora comigo. Ai, ai, ai. Ela fala continuação. Crescemos eu e minhas irmãs com muitos traumas, medos, vergonhas, pois meu pai não se dava bem com ninguém e nos fazia sofrer muito com xingamentos, humilhações, maltratava minha mãe, acredito que teve até traições, até mesmo antes de eu nascer, pois soube que ele apanhou uma certa vez e chegou ensanguentado em nossa casa. E a minha mãe estava grávida de mim. Quando ela o viu chegando daquele jeito, levou um susto tão grande que eu fiquei dias sem me mexer no ventre. Achavam que eu tinha morrido pelo susto que ela levou. Mas, para a glória de Deus, aqui estou eu. Yes! Glória a Deus! Sofremos muito com meu pai ao ponto de eu desejar que ele morresse. E ela põe entre parênteses, nessa época não conhecia o Senhor ainda, sim. E quando completei 20 anos, a minha primeira experiência com Deus aconteceu. Eu o aceitei e estou firme por sua misericórdia até hoje. Glória a Deus. Nessa época, um outro membro da minha família também se converteu e começamos a orar e clamar por toda a família, pois estávamos todos doentes emocionalmente e espiritualmente. Desse dia em diante, o ódio pelo meu pai se transformou em amor e compaixão. Seguimos com os mesmos sofrimentos, porém sem aquele sentimento de muito ódio. Há 18 anos atrás, o meu pai adoeceu. No leito do hospital, minha irmã fez o apelo e ele balançou a cabeça positivamente. Cremos que ele foi salvo na última hora. Ai, glória a Deus. Esse foi o resumo da infância até a vida adulta dos meus familiares. Agora eu vou falar da minha experiência, infelizmente, com um narcisista que cruzou meu caminho e quase acabou comigo. Ainda me procuro e não consigo mais me achar. Mas quem começou a boa obra é fiel e vai ficar tudo bem. Amém. Eu não tive muitos namorados, pois como relatei acima, tive uma infância bem traumática e tinha medo de todos os homens que se aproximavam de mim, pois tinha medo de me envolver com uma possível cópia do meu pai. Meu primeiro namorado era uma pessoa do bem, tinha bom caráter, mas uma família disfuncional também, porém nos dávamos bem. Anos antes de nos conhecermos, ele já havia sido casado e se divorciou. Casou com uma manipuladora que o traía. Entre parênteses ela diz, só não sei se era narcisista. Mas mesmo estando divorciados, ele era apaixonado por ela, vivia vasculhando a vida dela. Namoramos por 3 anos entre idas e vindas. E ela diz, porque ele queria ter intimidade e eu não cedia. E quando coloquei ele na parede para marcarmos o casamento, ele não quis. Disse que melhor seria ficarmos somente juntos sem casar. E eu simplesmente terminei o namoro, até porque eu tenho os meus princípios e quando começamos a namorar esse assunto foi conversado. Ele quis reatar várias vezes por anos e eu não voltei ao relacionamento, pois não aceitei a proposta dele. E outra, ele nunca deixou de amar a ex-mulher e eu não sou prêmio de consolação. Eita! Eita, que essa daí é cheia do... Gostei de ver! Se posiciona! Agora deixa eu falar aqui, que ama ela, nada, ele deve ser, se ele não é também, né, um narcisista, não sei, você falou que ele é bom, que ele tem um bom caráter. Então ele ficou apaixonado, ficou no encantamento dela, né, e não sabia que era uma narcisista? Com certeza devia ser uma, se não for pior que isso, né, porque ela deve ter feito toda aquela coisa do dependência emocional, o vínculo traumático, e ele ficou... no vício, viciou nela, no que ela vendeu ali, né, propaganda enganosa, narcisista. E aí gostei, você já viu que ali ele não queria nada com nada, falei, meu filho, volta lá com a tua ex, não quer mais saber de ti, então arruma outra, porque comigo não vai dar certo não, eu me valorizo, eu me amo. Pronto, continuando, depois desse relacionamento apareceram outros, mas nunca me relacionei com nenhum, pois durante a conversa, se falasse em alguma coisa que acendia o gatilho, que me remetesse ao meu pai, eu fugia. E Cris, eu tenho, ela diz, ops, eu tinha. Ela pôs entre parênteses, porque fui liberta em nome de Jesus, um imã para esse tipo de gente, até mesmo em empregos. Alguns amigos, tudo do time que gosta de dominar e eu sempre fugindo. KKKKK. A codependência atrai essas pessoas porque eles veem que a gente tá ali pra fazer tudo e se dar e salvar o mundo, né? É o que eles querem, alguém que faça por eles aquilo que eles não querem fazer, mas fingem que querem, né? Continuando. As pessoas, inclusive até familiares, falavam que eu escolhia demais, por isso ficaria solteira.
Mas eu sofri tanto, Cris, a vida toda, que tinha pavor de repetir o que já havia vivido. Eu sempre orei a Deus e disse, se estivesse nos seus planos, nos planos dele, que eu constituísse família, queria que meu esposo fosse. E ela diz e descrevia em oração tudo o que eu queria com detalhes. Mal sabia eu que o inimigo de nossas almas usou esses detalhes para me armar um laço. E ela põe a carinha chorando. E um certo dia, saindo do serviço e indo em direção ao ponto de ônibus, um lindo homem, e ela põe entre parênteses com todas as características físicas que pedia a Deus, me abordou na rua, se apresentou como cristão fervoroso. Ai, gente, minha bandeira tem que aparecer. Ai, meu pai do céu, é surreal. Olha aí, na rua aparece o ser cristão fervoroso, e ela põe entre parênteses, só que não. Super educado, gentil. Disse que eu chamei muito a atenção dele e começamos a conversar por telefone. Nos tornamos amigos e logo me pediu em namoro. Queria viajar e queria me dar tanta coisa que eu até pensei, nossa, Deus caprichou demais no meu pedido. Desse jeito. E no início ele foi perfeito, exatamente como pedi a Deus. Mas era muito intenso e como fazia muito tempo que eu não namorava, achei que era normal. Só quando me dei conta do transtorno que percebi que os exageros não eram normais. Ele tinha hábitos noturnos, gostava de sair à noite. Durante o dia ficava sempre no quarto, o celular sempre desligado e assistia muitos filmes de terror ou aqueles antigos, com muita violência e me incomodava demais. Outra coisa que ele fazia e me irritava muito, não gostava de abrir a janela do quarto de jeito nenhum. Sempre fechada e com a luz apagada, vivia deitado pedindo tudo na mão e eu tonta fazia os gostos dele. Isso aqui mostra a escuridão onde ele se encontrava, isso aqui tem que ver com a parte espiritual, hein? É a depressão, né? Enfim, eles gostam das trevas, já viu? Muitos narcisistas não gostam da natureza, eu falo quando vai mais pro grau pesado, tá? Não gosto de praia, de sol, energia, não. Tem as exceções, tá, gente? Mas a maioria que eu convivi, eles não gostavam, não. Porque é coisa boa de Deus, é alegre, traz uma energia boa, luz, né? Eles não, eles gostam do escuro, da escuridão, das trevas deles lá. Luz apagada, janela fechada, só filme de terror. Clima das trevas ali. E você lá no meio disso. E ela dizia, eu tonta, ficava servindo e fazendo os gostos dele. Me beijou só no início e depois era só selinho quando saíamos. Isso, ela diz, era bem raro, pois era preguiçoso e um pouco pão duro também. Pra sair, né? Muitos são. Pegava na minha mão e sempre queria que eu ficasse na rua para o lado contrário da avenida, nunca virada para a rua. E ela fala, exemplo, se a avenida que estivéssemos andando fosse do lado direito, eu tinha que estar ao lado esquerdo segurando a mão dele e vice-versa. Dizia que esse jeito é que uma mulher comprometida deve andar, pois era sinal de proteção. E às vezes andava com roupas surradas, dizia que era para os bandidos não reconhecerem que ele era rico. Gente, muitos são assim também na vestimenta. O que os que são mais narcisistas, grau leve, eles precisam da validação do outro, eles precisam que você elogie. A vaidade é tudo, a aparência é tudo, então eles vão investir nisso, vão se arrumar muito bem, parece uma coisa assim impecável. Agora já tem esses casos quando vai mais para uma psicopatia, quando tem mais fundo assim nas trevas, eles quase não se arrumam, usam a mesma roupa várias vezes. Eu tive um relacionamento com um, gente, que ele era lindo, parecia ator, né, de Hollywood, mas das trevas, né, não de Hollywood, enfim. E ele, todo dia, ele usava a mesma camiseta. Eu falei, gente, mas que estranho. Não que você tem que pôr todo dia uma nova, diferente, não possa repetir. Mas era tipo assim, eu vi ele segunda, quarta e quinta, e às 3 dias ele tá com a mesma blusa. Sabe? Muitos deles têm uma coisa tão obscura dentro deles, eu não sei dizer a palavra, que eles não têm nada ali de luz, eles não escolhem as coisas, eles não têm prazer. Eu tive amizade com uma que ela não conseguia decorar a casa dela, não conseguia combinar, ela não, porque isso vem de algo que vem de dentro para fora, que vem de Deus, né, de gosto, de cores. Muitos não têm isso, sabe? Eu creio que é quando a coisa vai ficando mais no profundo das trevas ali, também depende do trauma aí, sei lá. Mas continuando.
Dá pra analisar aí vários casos, tem de tudo um pouco. Cada caso é um caso, gente. Mas no fim é tudo das trevas. E aí ela continua aqui. Era tudo muito intenso, porém, quando entramos na pandemia, o contato foi só via fone mesmo. Eu orei por 6 meses, Cris, ele era perfeito. E ela põe entre parênteses, não era. Perfeito é só Deus, ainda bem que você sabe. E ela diz, após esses 6 meses só de conversa, eu aceitei o pedido de namoro, pois já estava envolvida e com dó, pois ele era viúvo e morava sozinho, porque os filhos já tinham suas próprias vidas, ele precisava de alguém para cuidar dele, né? E ela fala, acho que os filhos fugiam dele, isso sim. Provavelmente. E ele me disse, bom, eu vou à sua casa conhecer sua família. E eu respondi, sim, vamos marcar um dia. E Cris, você não vai acreditar, ele chegou no mesmo dia e veio no final de tarde e eu não acreditei quando o vi chegando. Pensei, que sangria desatada é essa? Bom, ele chegou, já dormiu em casa no primeiro dia, ninguém da minha família gostou muito dele, pois era exibido, gostava de dar palpite em tudo. Ai, meu pai, ninguém aguenta um desse. E eu quis conhecer a família dele e sempre dizia que os filhos tinham ciúmes dele e não queria que se casasse novamente em memória da mãe falecida. E toda vez que eu insistia era uma desculpa. E ela põe entre parênteses, mesmo o mistério escondendo a família igual o meu pai fazia. E com 3 meses de namoro colocou uma aliança no meu dedo e me apresentava como noiva para todo mundo. Parecia que eu era um troféu. É, desse jeito. Sabe o que acontece, gente, aqui? É importante falar. Eles, lá dentro não tem nada, né? A não ser a máscara que eles criaram uma vida inteira ali para parecer perfeito, perfeita. Tirou aquilo, caiu, é evaporar no ar. A sensação deles é assim, desmoronou, acabou. Vazio, né? Eterno. E aí, você, uma pessoa iluminada, uma pessoa alegre, uma pessoa autêntica, uma pessoa que teme ao Senhor, que tem luz divina, você traz luz para ele, entendeu? Então, realmente, você ajuda ele a brilhar mais, né? Só que o mais, eu digo, o brilho vem de você. O que tá ali é o que ele criou, a ilusão narcisista, o mundinho deles que eles vivem. A perfeição, só que no fundo eles não veem nada de bom neles, eles não acreditam neles, eles não se amam, eles se acham lixo. E aí você realmente é o troféu. Então, se todo mundo já tá percebendo que o narcisista ali, tô começando a desconfiar, esse daí, hein, parece que é, mas não é, tô vendo coisa aí que não bate. Peraí, deixa eu arrumar um marido, uma mulher aí, daquelas que... Ai, ninguém vai achar que tem algo de errado comigo. Sim, e aí ficam ali mantendo aquela vítima lá enquanto tiver aumentando o ego deles, a imagem deles. É perfeito. Tudo usando as pessoas, tá? Tem amor não. E ela continua, sempre o convidei para irmos à minha congregação, pois éramos membros de igrejas diferentes, para apresentá-lo ao pastor e demais membros. Mas nunca foi, dizia que os membros da CCB, igreja que ele congregava há mais de 30 anos, não visitam outras denominações. E Cris, ele tinha muita preocupação com a aparência, olha aí. Vivia o tempo todo se olhando no espelho e gostava de tirar fotos, inclusive brigávamos muito, pois os poucos passeios que fizemos, ele parecia não estar nem aí. Só queria tirar foto o tempo todo e outra, gostava de estar em lugares chiques de alto escalão. Tirava foto em frente a clubes, restaurantes e principalmente de casas e mansões em bairros nobres e postava tudo em redes sociais. É para parecer que ele é milionário, que ele é a gente. Eu falo, é porque não tem nada lá dentro. Tem que tentar mostrar de fora. E pior que nem é dele, né? Eu não aguento. E ela diz, eu fui conhecer alguns familiares dele e quando eu tentava sondar algumas coisas, ele cortava o assunto e me chamava para ir embora e eu notava que a família dele se sentia um pouco incomodada com a presença dele, mas nunca entendi o porquê. E ela diz, hoje eu sei. Ele, uma certa vez, quis me ensinar a jogar xadrez e eu estava quase aprendendo quando do nada me disse, desista, é checkmate. E eu, na inocência, respondi, não desisto jamais, enquanto tiver uma chance eu vou tentar. E ele me olhou bem seriamente e disse, você vai me dar trabalho. E eu sorri, nem tinha ideia do que ele estava falando, afinal era só um simples jogo. Um dia, Cris, eu pedi para ele aparar as pontas do meu cabelo, pois ele mesmo cortava o dele e ficava muito bom.
E ele falou, ok, vou aparar, mas só depois de pronto você vai olhar no espelho e você vai mostrar para sua família. E eu concordei, e Cris, ele fez um corte no meu cabelo que me deixou perplexa, ficou curto demais, eu o xinguei tanto naquele dia e ele dava muitas gargalhadas. E ainda tirou foto sem eu saber, com o meu olhar triste. E eu fiquei uma semana sem conseguir me olhar no espelho. Mas para a tristeza dele, as pessoas começaram a me elogiar e disseram, você ficou linda com esse cabelo curto. E daí arrumei coragem, olhei no espelho e acabei gostando. Só fui ao cabeleireiro para arrumar alguns detalhes. E ele começou a partir daí ficar com ciúmes, pois todos elogiaram o corte. E eu disse a ele que se completasse 3 anos e ele desmarcasse o casamento mais uma vez, eu iria terminar. Pois infelizmente já havíamos nos relacionado intimamente e eu estava muito abatida, pois sei que estava no erro e queria consertar a brecha que abrimos. Cris, ele me disse que era profeta de Deus e que os profetas tinham algumas honrarias e que Deus permitiu que ele tivesse relação comigo. Olha isso, gente. E eu perguntei a ele se ele estava doido ou se achando, pois ele não era melhor que ninguém e as orientações de Deus eram para todos, sem exceção. E ele dizia que era para eu dar graças em tudo, pois essa era a vontade de Deus. Cris, foi aí que comecei a despertar, eu senti tanta tristeza, vergonha, ou seja, todo o sentimento ruim que tive na infância e clamei a Deus por perdão e forças para sair daquela situação. Pois me tornei exatamente o que eu não queria que acontecesse. Ele começou a aparecer no meu serviço de surpresa, ter ciúmes de todo mundo, começou a procurar lugar para morarmos longe da minha família, dizia que meus amigos e familiares tinham inveja de mim, ou seja, minha vida virou um caos, parecia que os sentimentos que me perturbaram tanto na infância estavam de volta. É desse jeito. Eu fiz uma consagração de jejum por 7 dias ao Senhor em favor dessa causa e disse para o Senhor me revelar o que estava em oculto. Glória a Deus, pois não aguentava mais. No 5º dia da consagração, o Senhor me revelou. Abri uma página na internet e ouvi uma oração e apareceu escrita em letras imensas de cor preta e amarelo na página da pesquisa a seguinte mensagem: a verdadeira face de um narcisista. Eu nem sabia direito o que era isso. Quando li, achei que era o meu fim. No dia seguinte terminei o namoro, ainda bem que eu tinha uma desculpa. Lembra que escrevi que havia dito a ele se completasse 3 anos e a data fosse desmarcada novamente eu terminaria? Lembro. Usei essa desculpa e fiz contato zero. Yes! Troquei de número, senhas, de tudo. Apaguei todas as fotos até porque ele estava com muitas informações a meu respeito. Fiquei muito mal, tive sérios problemas de saúde emocional e físico por conta disso. Mas Deus usou a minha família, amigos e igreja, e ela põe entre parênteses, mesmo sem entenderem direito o que aconteceu, me deram suporte e acolhimento, e até uma terapeuta cristã o Senhor colocou em minha vida e me deu 10 sessões gratuitas. Uau! Pois perdi tudo, emprego, alegria, saúde, entrei em um buraco negro, mas o meu Redentor vive e me arrancou de lá. Yes, glória a Deus! E ela finaliza dizendo, estou em recuperação até porque tudo isso é surreal. Achei que estava ficando desequilibrada e a vida era uma mentira, pois o inimigo é sujo. Usou tudo o que eu pedi a Deus para tentar me afastar. Mas nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Hoje só tenho e vivo por esse amor e não acredito em mais nada nem em ninguém. E só escrevi esse relato porque o Senhor falou comigo através da boca daquele pastor que me daria experiências e que era para eu testemunhar, pois sou extremamente reservada e agora então estou mais fechada ainda. E Cris, foi muito difícil deixar essa pessoa, pois o amei de verdade e fico muito triste que ele ainda usa fotos comigo nas redes sociais dele, como se estivéssemos juntos. Cris, foi muito difícil deixar essa pessoa, pois o amei de verdade e fico muito triste que ele usa fotos comigo, ainda usa fotos comigo nas redes sociais dele, como se estivéssemos juntos. Porém, já avisei para os macacos voadores que não quero mais saber de nenhuma informação, pois isso me incomoda e sei que contato zero é libertador. Agora sigo vivendo sem expectativas, mas já estou melhorando, pois o amor de Deus está me moldando e me sinto em paz. E ela diz, nossa, escrevi demais, isso porque resumi, se fosse contar nos mínimos detalhes daria um livro. Nada, foi super curto o seu relato. Agora eu quero comentar aqui algumas coisinhas que me chamaram a atenção, né? Porque assim, você não aprofundou muito, mas você obedeceu o que Deus falou para você fazer. Estou muito feliz de você ter contado o seu relato.
embora teve algumas coisas, né, que eu percebi que ela ainda tem algumas coisas que ainda estão aí precisando ser trabalhadas. Porque o que acontece? Essa falta de confiança, lógico, gente, que o mundo jaz o maligno, nós temos que cuidar, mas assim como existem pessoas como você, que são pessoas como eu, como a maioria que está aqui, né, eu creio que a maioria, em nome de Jesus, porque eu sei que chove narcisista também, né, assistindo os vídeos, mas nós que tememos ao Senhor não somos perfeitos. Olha, essa camisa aqui eu acabei de comprar, eu achei tão linda e perfeita, diz assim, ó, I'm not perfect, just forgiven. Eu não sou perfeita, mas sim perdoada. Nós nos arrependemos, Deus nos perdoou, para a honra e glória dele, e hoje somos nova criatura. Nós buscamos fazer a vontade de Deus, obediência ao Senhor. Fácil não é para ninguém, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. E é isso que importa, ok? Então, vai ter um momento sim que você vai passar por isso, vai ser difícil confiar de novo, vai. Existe todo aquele trauma que fica, as decepções, enfim. Mas não é isso que Deus quer, que a gente se feche para o mundo, que a gente se isole do mundo. Isso daí o inimigo vem com essas dores, com essas decepções, com essas traições, injustiças e tudo mais que eles tentam causar na nossa vida, exatamente para você se afastar inclusive de Deus. Graças a Deus, dele você não se distanciou e nunca irá. Em nome de Jesus, né? Mas existem pessoas também, assim como seus amigos, seus familiares, que aí te ajudaram. Eu sei que dessas pessoas você não se distanciou e você confia nessas pessoas, eu creio, né? Enfim. E outra coisa que você falou que me chama atenção, agora em relação ao que ele tá fazendo, né? Gente, isso aqui é uma coisa tão suja desses covardes narcisistas. Por que que ele continua com a tua foto lá? Para você ainda ter esperança, ele quer mexer mais com o teu psicológico, ainda precisa fazer mais terapia aí, tá? Ainda tem alguma coisa ainda de vínculo traumático, ele é parte espiritual junto, viu? Tem que desconectar isso daí, desligar isso aí. E você vai conseguir, Deus vai te direcionar aonde buscar, o que fazer, porque ainda tem algo aí, tá? E não foi amor, tá? Não que você não seja capaz de amar, não é isso. Mas a dependência emocional faz com que a gente ache que é amor. Não, como é que você vai amar alguém que não te ama? Como é que você vai amar alguém que não existe, literalmente, que é uma ilusão? Então, a desilusão, ela é uma coisa boa, porque você desfaz aquela ilusão que foi feita e você vê a verdade. E a verdade, ela vem para libertar. É difícil? É, mas é libertador. Aí você vê, gente, Deus é maravilhoso, Ele me mostrou, Ele revelou. E agora eu sei quem era essa pessoa, e o inimigo ali usando para tentar causar feridas, mais feridas em mim. Mas Deus, Ele liberta, Ele revela. E agora, ele pondo a tua foto lá, deixando lá, é como se, tipo assim, você vai ficar confusa. Você vai falar, gente, mas então ele ainda tem algo por mim? Ele ainda sente algo por mim? Não. É só pra mexer com o teu emocional. É só pra que quando ele tentar voltar, porque esse caso aqui parece que ele ainda volta, hein? Não quero te dar... Eu não vou nem falar que é esperança, porque Deus me livre, né, gente? Tá repreendido em nome de Jesus. Sai de reta, Satanás. Mas, olha, eu vou te falar. É contato zero, é não querer ver mais nada. Não sei quem foi que te falou das fotos dele, que ainda tá lá. Se foi alguém que te contou, você falou macacos voadores, né? Que ficam te contando isso, provavelmente. Muito bom você falar, não quero mais saber nada dele, entendeu? Mas é tudo pra chegar até você mesmo. Pra você achar que ele ainda te ama. Que na verdade ele nunca amou. Não porque você não seja digna de ser amada, nada disso. Ele que é incapaz desse sentimento, desprovido de amor. Então não caia, tá? Fique firme, fique forte. E esse homem que você pediu a Deus, na lista lá que você fez, no finalzinho, se você não colocou essa parte que é o principal, é seja feita a sua vontade, Pai. Eu quero um homem assim. Essas são as qualidades. Se eu fosse você, ainda fazia outra ainda em cima dessa, mas assim, em oração, em pensamento. Porque o inimigo, ele pode ouvir o que a gente fala, ele pode ler o que a gente escreve, e ele pode até ver muita coisa nas nossas maneiras de mover e comportar e andar, enfim.
mas ele não consegue saber o que nós estamos pensando. Por isso que ele tem que perguntar, por isso que ele tem que ir atrás, por isso que ele tem que investigar, por isso que ele tem que manipular. Então faz essa oração de novo, só você e Deus, ó, no seu pensamento, fecha o seu olho e fala, Senhor, se for da sua vontade, eu gostaria de ter um homem assim. Aí você fala tudo, detalhes. Um homem de Deus, que tema ao Senhor, Pai, um homem que ame a mulher assim como o Senhor ensina, dando a vida dele por ela. E deixa acontecer, mas nunca perca a esperança. Tua esperança só tem que estar, a nossa esperança só tem que estar no nosso Deus, porque é Ele que faz, é Ele que traz e é Ele também que tira. Glória a Deus por todas as coisas. Cuide-se, ame-se. E ó, vou te falar, Deus falou para você falar, para você testemunhar, eu tenho certeza que uma hora, quando você estiver de verdade pronta, você vai vir e vai dar teu relato completo e detalhado, porque tem muitas coisas que não foram faladas aqui ainda e que o Senhor está curando em você, e quando Ele tiver trabalhado nessas áreas na tua vida, você vai vir e vai dar detalhes de tudo isso que você passou, porque dá pra ver que a dor é profunda, porque teve muita coisa aqui que você ainda não contou. Mas é tudo na hora perfeita de Deus. Vamos ter segunda parte, eu creio, se assim o Senhor permitir. E aí vai libertar muitas outras vidas, além do que já está libertando aqui no teu relato de hoje. Que o Senhor continue te guardando, te abençoando e livrando de todo mal. Obrigada de coração, deixem aí sua gratidão para ela, porque dá para ver que realmente foi desafiador para ela ter conseguido falar sobre o que ela falou, o pouco que ela falou, mas já foi revelador e libertador, e eu sei que vai abençoar muitas vidas. Muito obrigada de coração e continue firme e forte, pois é só o começo de coisas lindas e grandiosas que o Senhor está fazendo na sua vida e também através da sua vida. Beijos a todos, enorme no coração de vocês, lindos e lindas, amados e amadas do Senhor. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo apoio. Mandem seus relatos, que eu tô vindo aqui gravar assim que eu consigo, né? Eu paro aqui o tempo e gravo, edito e já posto para vocês correndo, porque eu sei que vocês também sentem falta e eu amo estar aqui falando com vocês. Deus abençoe e nos vemos no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.